Deus, né? Então vamos louvar Jesus agora ouvindo a palavra dele. Eu quero que vocês entendam uma coisa: cada irmão que está aqui, mesmo que você não cantou, você não vai pregar, só de você estar aqui, você já está trabalhando para Deus. Amém? Amém. Só de você estar aqui, você está cultuando a Deus. E quando você está aqui, você está orando, não está? Então você está louvando a Deus. Mas precisamos de cada irmão aqui na casa de Deus. Convém que todo aquele que crê em Jesus esteja na casa de Deus para adorá-lo. Queria que os irmãos deixassem a Bíblia de vocês aberta em Oséias capítulo 2, versículo 7. A gente vai continuar a mensagem do domingo passado, que fala sobre acusações contra a esposa infiel. E aqui também vai falar da aliança de Deus com esse povo infiel. Então, se der tempo, a gente vai falar hoje também da aliança de Deus conosco. Mas vamos continuar ainda sobre as acusações de Deus contra toda a humanidade, no caso. Porque aqui está se tratando especificamente de Israel. Mas também esse texto da Bíblia pode ser visto também para toda a humanidade, todas as pessoas. Todos acharam? Oséias capítulo 2, versículo 7. Então vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para louvar o Senhor. Nos enche, meu Pai, da presença do Senhor, para que nós possamos entender tua palavra, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo quer nos dizer, porque o Senhor é maravilhoso, meu Pai, e a sua misericórdia não tem fim. Meu Pai, obrigado por todas as pessoas que estão aqui. Eu te agradeço por cada criança, cada adulto que está aqui nessa manhã. E quero te pedir que todos eles possam entender essa mensagem e serem cheios do Espírito Santo, cheios do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, esse texto aqui eu preguei domingo, Oséias capítulo 2, eu preguei do 1 até o 7, só que eu vou continuar de novo do 7 em diante. E é uma luta a gente viver isso aqui. É uma luta a gente não abandonar a Deus em certos momentos, porque nós somos pessoas más, né? O próprio Senhor Jesus falou assim: eu conheço, né? Jesus conhece a mente das pessoas e sabe a intenção delas, o coração delas. Que muitas vezes nós nos achegamos até Deus não por causa de Deus, mas por causa do que nós podemos ganhar com Deus. E esse é um problema sério que nos atrapalha de permanecer no amor, porque a gente não entende que Deus é o dono do ouro e da prata. Muitas vezes as pessoas passam a semana inteira correndo atrás do ouro e da prata e esquecem de procurar o dono do ouro e da prata. Porque se você buscar em primeiro lugar o dono do dinheiro, que é Deus, aí você não vai precisar correr tanto atrás do dinheiro lá fora de formas erradas, porque você vai estar distante de Deus. Então, meus irmãos, quanto mais você trabalha na oração e na leitura da Bíblia e na busca do Senhor, na meditação da palavra de Deus, mais rico você fica. Quanto mais sabedoria você recebe no seu coração, que é conhecimento de Deus que traz vida, mais rico você fica. Rico que eu falo, não em dinheiro, mas rico em vida. E aquele dinheiro que você ganha, pode ser muito ou pode ser pouco, você é feliz com aquele dinheiro. Agora, aquele que não tem Deus acima de tudo no seu coração, pouco dinheiro ou muito dinheiro não vai satisfazer a vida dele. Amém? Tendo muito ou pouco sem Deus, você fica insatisfeito. Tendo pouco ou muito com Deus,
está satisfeito. E como eu sei que eu estou em Deus? Quando você tem a unção de Deus no seu coração, quando você tem o Espírito Santo, quando você tem a palavra de Deus guiando os seus pensamentos e a sua vida. Amém? Se o que está guiando o seu pensamento é uma preocupação, então você está fora de Deus. Se o que está guiando o seu pensamento é um desejo forte que você tem por alguma coisa ou por alguma pessoa, você também está perdendo Deus. Então, se o que está governando a sua vida é o medo de alguma coisa, também você não está tendo Deus ali forte na sua vida. Então você precisa aprender, nós precisamos aprender que para permanecer em Deus é um trabalho difícil, porque a gente precisa todos os dias confessar nossos pecados, porque é Deus que nos ensina e tem misericórdia de nós, né? Como Deus tem misericórdia da minha vida, o tanto que eu peco, o tanto que eu abandono o Senhor. Tem dias que eu estou lá cheio do Espírito Santo, passo dias cheio de alegria, de tanta alegria que eu não consigo nem dormir, eu quero só ficar orando. E já tem outros dias que parece que eu não quero orar, não quero ler a Bíblia, não quero fazer nada. E aí eu começo a esfriar meu coração, aí isso afeta toda a minha vida. Aí já está tudo ruim. Por quê? Porque o meu coração está desejando outras coisas que não são a presença de Deus. Então, como permanecer nisso? Tem várias formas de saber como a gente permanece em Deus. Primeiro, você tem que levar um choque de realidade, né? Você tem que saber, se você não estiver em Deus, você vai morrer. Pronto. O que mais você precisa saber para entender que você precisa buscar Jesus? Se você não buscar Jesus, a sua alma morre. Aí você pensa assim, uai, mas as pessoas que não têm Deus ainda não morreram? Não morreram o corpo delas, porque a alma já está morta, o espírito está morto ali. Enquanto Jesus não entra naquela vida, ela está morta. Ela só deseja aquilo que o mundo traz, e o próprio mundo está em decomposição. Então são almas e espíritos em decomposição, junto com o mundo. O que Jesus fala? Buscai as coisas do alto. Busque não trabalhar pelos bens que essas coisas acabam, mas busque trabalhar pelas coisas do céu. Busque ganhar vidas, busque amar as pessoas, porque se você amar ela agora, você também vai ter ela em Deus no céu. Agora, se você amar mais o seu carro do que o seu filho, se você amar mais o seu medo do que o seu filho, então você vai perder tudo. Porque com medo você não vai ter reação, você não vai conseguir proteger sua família. E Jesus veio para quê? Tirar o nosso medo. Os discípulos lá no barco estavam com medo daquela tempestade. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. O que Jesus está querendo mostrar? Jesus, ele nunca ficava com medo. Por quê? Porque ele é o contrário disso. Jesus é coragem. Jesus sabe que o medo começa quando as pessoas se afastam de sua palavra. Quando foi que Adão e Eva pensaram que tinham que se esconder? Não tinha ninguém armado ali, não tinha outro ser humano ali, não tinha um animal feroz ali para querer acabar com eles. O diabo não estava ameaçando eles para matar eles. Por que eles se esconderam de Deus? Por causa da desobediência ao Senhor. Então, se nós estamos com medo, se nós estamos angustiados, muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes, é por causa que nós estamos nos afastando de Deus. Uma das angústias de Jesus antes dele ser crucificado, porque ele foi para o jardim, orar. Ele orou muito, chegou a suar sangue. E qual que foi a parte que Jesus mais ficou preocupado naquele momento? Foi na hora que ele sabia que Deus ia virar as costas para ele ali. Porque a palavra de Deus diz: aquele que peca merece morrer. E Jesus veio para nos salvar. Então naquele momento Deus deu as costas à sua palavra, no caso Jesus, porque Deus não ia ver aquilo acontecendo, no sentido de que
no sentido que Jesus, meus irmãos, estava passando ali por um momento em que Deus não ia, vamos supor, olhar para ele naquele momento, que ele ia passar por um sofrimento que ele nunca passou, que é o sofrimento no sentido de morrer por nós e carregar todos os nossos pecados de uma só vez. Então Deus não contempla iniquidade, Deus não olha para o pecado. E Jesus carregou os nossos pecados, e Jesus naquele momento de angústia, ele falou: Pai, por que me abandonaste? Deus não abandonou, mas Deus por um momento deixou seu filho ali, fazendo o que ele tinha mandado ele fazer, que era morrer por nós. Agora pensa, você sabe que Jesus se sacrificou por nós. O que você vai fazer para poder estar na presença do Senhor? Você vai fazer igual está escrito lá em Romanos 12, capítulo 1, do versículo 1 em diante: ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o seu culto racional. O que isso quer dizer? Você conscientemente vai entregar a sua vida, o seu corpo, todo o seu coração para Jesus, para Deus. Então, meus irmãos, Jesus entregou a sua vida por nós, e nós da mesma forma entregamos a nossa vida para Jesus, e a partir daí fomos selados. Agora você tem uma aliança com Deus. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Você foi colocado em Jesus pela fé, você crê que Jesus morreu por você e você se entrega a Jesus. Nesse momento você tem uma aliança com Jesus, e agora você pertence a Ele. E como você pertence a Jesus, você vai ter que ser fiel a Jesus até a morte. Quer dizer, você vai ter que ser fiel a Jesus para sempre. Você vai ter que ser fiel à fidelidade para sempre. Você vai ter que ser fiel à vida para sempre. Você vai ter que ser fiel ao amor para sempre. Nunca mais na sua vida vai ter espaço para raiva, para o ódio, para mentira. Porque você agora foi selado com Deus. Você foi marcado como filho de Deus. E agora todas as vezes que você quiser sair da presença de Deus, você vai sentir o peso, você vai sentir a dor do que é sair da presença de Deus. Aleluia. Se uma hora você conhece a Jesus e você por vários momentos percebe que está se afastando, você percebe a dor do que é viver sem Jesus, você percebe o que é a dor do inferno, de que é viver no lago de fogo, que é sem ter Jesus. Então, meus irmãos, aqui no versículo 7 diz, em relação a quando nós nos afastamos de Deus, aqui diz: ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Aqui está dizendo que Israel se prostituiu, nós nos prostituímos com o mundo. E aí, quando a gente vê que estamos numa situação difícil, que o mundo não nos satisfaz, aí nós pensamos: agora eu tenho que voltar para Deus, porque lá com Deus eu estou feliz, e sem Deus eu estou sofrendo. Parou para pensar nisso agora? A gente passa por isso toda semana. Todo dia, quando a gente se afasta do Senhor, a gente está traindo a Deus. Nós estamos procurando amantes, nós estamos procurando prazeres fora de Deus, que vão deixar nosso coração duro como uma pedra, e que vai nos fazer ficar cansados, desanimados, querendo morrer, querendo uma saída, querendo pecar mais, querendo achar um prazer que vai te satisfazer mais, e você nunca vai encontrar. Porque o dono do trigo, do vinho, o dono da comida, o dono do prazer é Deus.
Aí Deus vai falar assim: sabe esse prazer que você tem? Sabe essa roupa que você usa? Sabe essa vida que eu te dei? Você vai ficar sem ela, porque você se afastou de mim e não quis mais voltar. Deus te deu o perdão e você não quer saber do perdão de Deus. Deus te deu a palavra dele e você não quer saber da palavra dele, você quer saber de qualquer outra coisa. Então, meus irmãos, por que Deus está irado? Por que Deus está bravo com a gente? Porque nós, tendo todo o prazer, abandonamos todo o prazer atrás de migalhas, achando que isso vai ser melhor do que Deus. Isso foi o que aconteceu com Satanás, isso foi o que aconteceu com Adão e Eva, isso é o que acontece com todos nós quando a gente quer parar de adorar. Amém? Se hoje você não está conseguindo adorar a Deus, é porque você não está amando Deus sinceramente, e você não está pedindo perdão pelos seus pecados. Então aqui nesse caso, no versículo 7, falou que ela queria voltar. No caso, Israel que se prostituiu. Aí versículo 8: ela pois não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal? Portanto, tornar-me-ei e reterei. Quer dizer, Deus vai tomar de volta a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. O que Deus está falando aqui? Isso aqui é profundo demais. Quando a gente abandona o Senhor, Ele vai tirar o seu trigo, a sua comida, vai tirar a sua paz, vai tirar a sua roupa, vai te deixar completamente nu, pronto para o diabo e para as trevas te engolir. E nem quando você for para a casa de Deus, você vai conseguir adorar a Deus. Nem quando você se ajoelhar no chão clamando por Deus, você não vai conseguir sentir a presença de Deus. Por quê? Porque você foi arrebatado, no sentido de que Deus arrancou tudo que você tinha. As suas habilidades, os seus talentos, a sua capacidade de ganhar dinheiro que você tinha antes, Deus arranca. A sua capacidade de adorar a Deus, de tocar um violão, de cantar, Deus arranca. Tudo que você tem, você vai perder. Na Bíblia fala que, sabe, os ricos deste mundo, eles trabalham para os pobres, porque os ricos desse mundo, eles não têm tempo nem paz. Eles não têm nem Deus e nem Deus, né? Porque tempo e paz está em Deus. Eles não têm tempo e nem paz. E o prazer todo que eles têm, os seus iates, as suas Ferraris, tudo que eles têm, não os satisfaz. Nada satisfaz o ser humano a não ser o dono dessas coisas, que é Deus. Aleluia. Então isso aqui é muito sério. Você não vai conseguir mais adorar a Deus, como fala aqui: farei cessar todo o seu gozo, toda a sua alegria, as suas festas de lua nova. Meus irmãos, essas festas aqui que Deus está falando são festas de Deus, não é festa do mundo. Está falando aqui de festas para o Senhor, os seus sábados, o seu final de semana para adorar a Deus. Você não vai ter paz, porque você não confessa o seu pecado diante de Deus. Deus fala: quebranta o seu coração, por que você não quebranta? Deus fala: eu sou o dono de tudo, por que você não busca Ele? Entendeu, meus irmãos? Nós precisamos de Deus, senão nós vamos morrer. Versículo 12: devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Você recebeu de Deus vida e gastou a sua vida adorando Baalins. O que quer dizer isso? Na época de Israel, Baal era um deus estrangeiro, era um deus
que pagão, um Deus que satisfazia as vontades das pessoas. Lá você podia prostituir, se cortar, se matar, sacrificar seus filhos, vender seus filhos. Nesse, para adorar Baal, você podia ficar com todas as mulheres que você quisesse, as mulheres com todos os homens. Lá eles faziam uma bagunça na cidade, era assassinato para todo lado. E Israel quis seguir esses deuses, quis seguir Baal. No caso aqui está falando do povo de Deus. O povo de Deus quis abandonar o Senhor para fazer o mesmo que o mundo faz. E aí o que Deus vai falar? Você achou que o mundo ia te salvar? Você achou que os seus amantes iam te socorrer? Na verdade, os seus amantes vão te matar. Vocês estão entendendo isso? A nossa vida longe de Deus é morte. Então nós precisamos buscar a presença de Jesus. Não se esqueçam de Deus. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não se esqueçam de Deus, né? Meus irmãos, não se esqueçam do Senhor. Vamos fazer um propósito nessa semana? Vamos arrancar tudo, redes sociais, televisão, passar a semana inteira só adorando a Deus. Você vai ver o tanto que é difícil fazer isso, mas você sabe que se você não buscar a Deus, você vai morrer. Faz esse propósito essa semana, e domingo e final de semana que vem a gente vai estar aqui para dar testemunho. E eu já vou dar um testemunho hoje. Como a gente vai aprendendo com Deus. Essa semana eu estava muito feliz, muito animado, até fazendo músicas novas. E aí, de um dia para o outro, igual eu estava conversando com a Joana, a gente está animado e de um dia para o outro vem as tentações, as provações, a tribulação. E a gente não consegue adorar. E aí eu fui orar e falei para a Camila. A Camila queria que eu já fizesse o serviço de casa lá, para arrumar os trem lá, para quando a gente chegar poder sair. Mas eu falei, igual o pastor que eu escutei lá, enquanto eu não orar, até recuperar minhas forças, eu não vou conseguir sair de dentro de casa, não vou conseguir fazer nada. Então eu fiquei de quase 1 hora até as 3 horas da tarde em oração. E quando eu estava orando, Jesus foi arrumando meu coração. Preste atenção nisso aqui que eu estou dizendo. Você está desanimado, sem saber o que fazer. Você começa a orar. Eu orei por 2 horas. E aí o Senhor vem e conserta o nosso coração. E aí, como num piscar de olhos, você recupera suas forças, levanta e vai fazer tudo o que tem que fazer. Com paz e alegria, ainda com força para ajudar as outras pessoas. E aí eu conversei com a Joana, e ela também estava meio triste. E a gente se alegrou também, porque a gente sabia que o que estava nos atrapalhando, na verdade, eram as tentações e as tribulações. Não eram os problemas que o nosso coração se preocupa. É as tribulações e a gente vê que a gente não está conseguindo adorar a Deus. É isso que nos faz pesar o coração. Então eu dou esse testemunho. Toda vez que nos sentimos pesados, nos sentimos incapazes de adorar a Deus, de louvar, vai orar. Na verdade, nós temos que orar todos os dias. Quanto tempo, pastor, eu devo orar? O máximo que você conseguir, até Jesus te dar força e falar, agora você pode ir, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo, até que Deus toque no seu coração para te guiar, para dizer o que você vai fazer. Porque senão você vai estar dando murro e ponta de faca, você vai estar perdendo o seu tempo nos seus afazeres e vai fazer tudo isso desanimado. Amém? Então busca o Senhor enquanto se pode achar, né? Invoca Ele enquanto Ele está perto. E Deus vai arrumar seu coração, vai te encher de alegria de novo. Agora eis aqui a aliança de Deus conosco. Portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Vamos ler de novo esse versículo aqui? Grava aí no seu coração. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o
e lhe falarei ao coração. O que Deus faz com a gente que pertence a Ele? Todo ser humano é de Deus, né? Só que a maioria deles estão longe. Deus, quando a gente se converte, ou quando a gente já está em Deus e se afasta, o que Deus faz? Nos leva para o deserto de novo. Nos leva para um lugar que você só vai comer as codornizes e o maná. Você só vai ter pão e água, até você aprender a ouvir a voz de Deus. E foi no deserto que Israel ouvia a voz de Deus, através de Moisés, através dos trovões, quando o próprio Deus descia no acampamento do povo de Israel e falava pela montanha, e o povo escutava a voz de Deus, e tinham medo da voz de Deus, porque a voz de Deus é poderosa. Para onde Jesus foi antes de nos salvar? Ele foi para o deserto, ser tentado, e depois veio nos salvar. E depois, antes dele morrer por nós, para onde ele foi? Para o jardim. Mas lá ele orou até sair suor de sangue. Então, meus irmãos, para onde a igreja deve ir? Para onde essa igreja aqui deve ir? Para o deserto, para escutar a voz de Deus. Você deve jogar sua televisão. Vou falar como Jesus aqui, não entenda isso literalmente, só se você quiser fazer. Porque Jesus falou assim: se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. É melhor você entrar só com um olho no céu do que com os dois no inferno. Então, faz o seguinte: joga a sua televisão fora, joga tudo que você tem fora, faz a sua casa um deserto, um lugar onde você só vai escutar a voz de Deus. Nem o barulho do rádio você não vai escutar. Aonde João Batista estava, aquele que preparou o caminho de Jesus, aonde ele estava pregando? Responda. No deserto. E ele comia o quê? Gafanhotos e mel. E como ele se vestia? Pele de camelo. Roupa de animal, roupa simples. E o que ele pregava? Arrependimento dos pecados. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E Jesus estava chegando ali. E as pessoas chegavam, aquela multidão, para saber o que deviam fazer com suas vidas. E o que João Batista fazia e falava? Se arrependa, joga seus pecados fora, a sua vida errada joga fora e vai buscar Deus. E aí ele batizava. Então, meus irmãos, todos os dias nós temos que entregar nossa vida a Jesus. Todo dia você tem que confessar seus pecados, porque isso pode entupir o cano da sua casa, né? As veias do seu coração. Isso pode atrapalhar o seu acesso a Deus. O pecado nos separa de Deus. Então precisamos de Jesus o tempo todo. Então, eis que a trairei e a levarei para o deserto, e lhe farei e falarei ao coração. Lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. No dia que Deus nos restaurar, nós não vamos mais chamar o mundo de meu marido, né? Nós vamos chamar a Deus de meu marido. Por que Jesus diz que Ele é o noivo e nós somos a noiva? Porque nós vamos nos casar com Jesus no céu. Isso é um exemplo para a gente entender. Nós vamos ter uma aliança, e já temos agora, com Jesus, que dura pela eternidade. O dono da vida nos traz vida, e quando nós morrermos, no físico, Ele vai nos levar pela alma lá para o reino dos céus, na presença de Deus. E habitaremos na casa do Senhor eternamente. Aleluia. Então, meus irmãos, Deus vai nos trazer de volta as vinhas, o seu dinheiro, a sua comida, a sua vida vai voltar. Mas quando você for restaurado por Deus, da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Versículo 17. Deus vai arrancar da sua boca aquelas palavras de que você precisa de alguma coisa nessa terra.
do que você precisa é de Jesus. Eu sou o pão e a vida. Eu sou a água que mata a sua sede. Eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus senão por mim. Então, sem Jesus, a gente não tem nada. Então, precisamos dele. Versículo 18: naquele dia eu farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. Atirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Esse aqui, versículo 18, é uma palavra profética já falando do fim dos tempos. Deus vai acabar com as guerras. Não vai ter mais guerra, não vai ter mais pecado, porque a própria morte, o pecado, todas as pessoas que amam o pecado vão ser jogadas no inferno, e o inferno vai ser jogado no lago de fogo. Então, na presença de Deus não tem pecado. Então, quando estivermos na presença de Deus do céu, não haverá mais guerras. Por quê? Porque quem vai lutar contra Deus, meus irmãos? Ninguém. Então, na cidade celestial, na Nova Jerusalém, nós vamos viver eternamente em paz e segurança. E agora mesmo você já tem vida em segurança. Aleluia? Ninguém pode te matar. Amém? Se alguém te matar o seu corpo, não vai matar a sua alma, porque sua alma está em Deus. Aleluia? Louve ao Senhor, meus irmãos, nessa manhã. É uma notícia boa para nós. Versículo 19: desposar-te-ei comigo para sempre. Deus vai nos trazer para Ele. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Então Deus vai nos derramar sobre nós justiça, misericórdia e fidelidade, e nós vamos andar agora com Deus, e da nossa boca só vai sair palavras puras, e da nossa mente só vai sair pensamentos bons. Aleluia? Você quer viver o céu na terra? Basta você seguir a Jesus. Você quer ser feliz e próspero na terra, como no céu? Basta você amar os seus irmãos e amar a Deus de todo o seu coração. Aleluia? Você precisa amar Jesus. E aí você vai conhecer a Deus. Versículo 21, 22 e 23 para terminar. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Como está na sua versão aí, Camilo? Os versículos 21 e 22. Atenderei aos céus, e estes atenderão à terra, e a terra atenderá ao trigo e ao mosto e ao azeite, e estes atenderão a Jezreel. Amém. Então, Deus vai nos trazer de volta o trigo, vai nos trazer de volta o óleo, vai nos trazer o vinho novo lá no céu. Todos os prazeres temos agora em Deus, e teremos no céu ainda mais. E nós teremos esse nome aqui, que no caso Deus fala ao povo de Israel, Jezreel. O que significa Jezreel? Quem estava aqui domingo passado? O que é Jezreel? Jezreel. O que significa? Em hebraico, Deus semeia. Então Deus plantou você aqui na terra e vai colher você. Deus vai colher pessoas nessa terra, pessoas para Ele. E aqui vem, ó: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. E não meu povo direi, tu és meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Então o Senhor vai trazer de volta o seu povo
na presença dele, tanto agora como no céu, e nós não vamos ser chamados mais de não meu povo ou não amado, mas seremos chamados de povo de Deus, povo amado por Deus. Meus irmãos,